Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Hoje, para a leitura do Evangelho e os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Pulli. Que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 1, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São anotações de Mateus. Mas como nós alcançaremos a perfeição? O item do Evangelho de hoje, ele é bem claro. É necessário amar os nossos inimigos. Quando nós ouvimos esse ensinamento de Jesus, nos parece muito distante da nossa realidade. Como então colocar em prática esse ensinamento? Nós temos que compreender o que Jesus quis dizer. E para que possamos entender um pouco mais, vamos utilizar de um comentário de Kardec, que está lá no capítulo 12 do Evangelho, onde ele nos disse que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem colocar condições. Ou seja, é retribuir sempre o mal com o bem. Então, se nós guardarmos esses ensinamentos de Kardec, com certeza vai ficar muito mais fácil colocar em prática o amai os vossos inimigos. É sempre bom lembrar, basta não retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Aí nós poderemos dizer que estamos dando passos largos
em nosso adiantamento em rumo para a perfeição. Mas esse capítulo 17, ele é muito rico em ensinamentos que podem nos auxiliar nesse objetivo, que é nos tornarmos homens perfeitos. E o item 3 deste capítulo é o homem de bem, que vem nos ajudar muito, porque ele trata a respeito de vários meios de identificar se nós estamos no caminho certo em relação às leis divinas, em relação a nós conosco mesmos, em relação a nós com os nossos semelhantes. Então Allan Kardec ele inicia dizendo: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E pensando neste início desse item, nós temos sempre que lembrar que lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos que compreendê-la como uma lei só, porque não tem como nós dividirmos justiça, amor e caridade. Ou seja, não tem jeito de eu ser justo se eu não utilizar de amor e de caridade. Não tem jeito de eu ser amoroso se eu não usar de justiça e de caridade. E não tem jeito de eu ser caridoso sem utilizar da justiça e do amor. Então é um único ensinamento. E isso é de grande importância. Porque muitas vezes nós temos um senso de justiça, mas nós deixamos de lado o amor e outras vezes a caridade. E isso não pode acontecer. Se queremos ser, sim, homens de bem, temos que usar esse ensinamento na sua maior pureza. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos amigos como se pode distinguir o bem e o mal. E eles respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder, quer dizer, agir de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é desrespeitá-la, desobedecê-la. Então nós temos que, o mais rápido possível, dar conta de compreender a lei divina. Por quê? Porque se eu não compreender, como é que eu vou estar agindo conforme a lei de Deus para ser uma pessoa de bem? Porque muitas das vezes, mesmo com boas intenções, nós violamos essa lei, nós desobedecemos. Então nós passamos para o outro lado. Ao invés de ser homens de bem, nós passamos a ter uma conduta que não nos cabe mais, porque nós estamos aprendendo muito com a doutrina espírita. Então, o tempo urge, é necessário nos modificar, a fim de que toda vez quando nós formos fazer alguma coisa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, nós obedecer esta lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós temos que nos vigiar o tempo todo para não causar prejuízo, mágoas nem ofensa a quem quer que seja. Temos que ser bons para com todos, sem preconceito de raça, de crença, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E se nós queremos ter certeza de acertar, é só utilizar aquela regra maior, ou seja, fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Vamos imaginar que a maioria das pessoas comecem a usar essa regra de conduta. Em breve a Terra estará modificada. Será um verdadeiro paraíso, porque um sempre vai tentar fazer o melhor para com o outro. Então o Espiritismo pode nos ajudar muito, se nós nos dispusermos a estudar a doutrina. Porque se nós compreendermos verdadeiramente a aplicação dos princípios morais de Jesus,
com certeza nós seremos reconhecidos por verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para fazer a transformação moral, para modificar aquilo que está contrário às leis divinas. E Joana de Ângeles nos diz que o homem de bem, ele é sempre o mesmo. Ou seja, em qualquer lugar, seja na vida pública ou seja na vida particular, ele tenta agir de conformidade com aquilo que ele está aprendendo. Quer dizer, é uma pessoa coerente. Ele não tem várias faces. E isso, com certeza, vai nos ajudar. Temos que ser os mesmos no lar, na casa espírita, no trabalho. E isso tudo favorece a nós mesmos como espíritas. Mas esse item 3, ele nos diz mais. Ele fala também que o homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que sem a permissão dele, nada acontece. E isso para nós faz grande diferença, porque nós passamos a encarar a vida de outra maneira. Porque eu sei quando Deus permite que as coisas ocorram na minha vida, é porque tem ali um fim justo. Mas esse item fala um pouco mais. Ele fala também na fé do futuro. Então o homem de bem, ele tem que ter fé no futuro, porque aí ele passa a colocar a vida material em segundo plano, porque ele sabe que a morte não existe e que nós somos imortais. E isso também vai acarretar enormes consequências na moralização nossa, porque nós sabemos que a vida terrena vai passar, mas a vida espiritual, ela continua. E se hoje nós estamos falando do homem de bem, nada melhor do que homenagear Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880 e foi um grande trabalhador da seara, que com certeza tudo isso que nós ouvimos hoje fazia parte da vida de Eurípides Barçanufo. Ele amava os inimigos e com certeza era um homem de bem. E lembrando que nós estamos passando por um momento difícil, uma pandemia, Eurípides, depois de ter passado uma vida inteira servindo ao Mestre Jesus, ele também trabalhou numa pandemia, a pandemia da gripe espanhola, que em 1918 assolou o mundo, chegando ao Brasil. E ele veio a desencarnar trabalhando em favor daqueles que estavam infectados com essa gripe. Então, ele é um exemplo para todos nós do verdadeiro homem de bem, que veio a falecer aos 38 anos trabalhando em favor do próximo. Fica aí os ensinamentos, sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita, e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros remotos, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros,
segurança e limpeza pública dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos
que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abrei os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão em grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia,
Mansão do Caminho. Em São Paulo, Fundação Augusto César. Em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier. E para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos o nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que todos tenhamos uma boa noite.